O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A solução para esse momento no Brasil vem de quem? É pressão sobre o Trump, do Trump sobre as nossas elites? Será que só o Trump que entendeu isso até agora? Olha, eu tenho uma opinião que é o seguinte, eu acho, a minha análise do momento é que a situação é muito mais grave do que parece à primeira vista. A cada minuto ela se agrava. Por exemplo, essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, não há mais lei, não há mais Constituição, não há mais ordem legal, não há mais direito penal, não há mais processo, não há mais nada. Existe uma montagem fingida, por exemplo, chamar os advogados. É claro que isso não é para explicação nenhuma, ele já tem tudo determinado e ele quer prender o presidente Bolsonaro. E ele está conseguindo um enredo kafkiano para prendê-lo, mas fingindo estar dentro de uma institucionalidade que não existe. Mas não é só isso. Nós temos, na prática, o Congresso fechado. Se não fosse a oposição ter vindo hoje para Brasília, ter ido hoje para Brasília e se manifestar ali, o Congresso está virtualmente fechado por duas pessoas que, nas palavras do deputado Luiz Felipe, são dois fantoches desse regime. Bom, depois, o Lula vai fazer uma reunião, que na realidade é uma reunião do Foro de São Paulo, com o governo da Espanha, que está sendo cada vez mais denunciado pelas suas ligações ao regime do Maduro, e ele proclama que eleição não resolve democracia. Portanto, ele está proclamando que ele não permitirá fazer eleições. É isso, as pessoas têm que ver isso. Nós estamos caminhando no momento a momento para a consolidação e proclamação de uma ditadura no Brasil escancarada. Eu não duvido que esses indivíduos, por exemplo, decidam fechar o Congresso. Eu não duvido. Quando o ministro Alexandre de Moraes assumiu a questão do IOF, ele, na prática, fechou o Congresso. Agora, o doutor Marcelo, ele disse uma coisa muito verdadeira, que às vezes, dá vontade de pegar certas pessoas assim e abrir os olhos, que é o seguinte: não adianta discussão jurídica, não adianta. Nós não estamos num país com lei, nós já acabamos. Tudo o que existe é uma máscara da legalidade. Ontem eu estive num evento relacionado sobre a história do Partido Comunista Chinês, sobre a história da implantação do comunismo na China. É impressionante a similitude do que está acontecendo no Brasil. Tudo era, aspas, numa faixa de legalidade, mas todo o atropelo dos direitos ia acontecendo sob a capa de legalidade. E hoje nós temos um Supremo na China, temos tudo isso. Aliás, fazendo acordos com o Supremo do Brasil. E o que me faz certa aflição é muita gente não fazer essa denúncia. Eu vou dizer aqui sinceramente, eu não entendo como é que o Bolsonaro, quando ele foi falar diante do ministro Alexandre de Moraes, não começou por dizer: este tribunal é um tribunal de exceção, esse julgamento é um julgamento de exceção, isso é uma farsa judicial e eu estou sendo julgado politicamente. Era como ele devia ter falado. Depois podia dar os argumentos que ele quisesse, argumentos jurídicos, mas tinha que começar por isso. Nós não podemos entrar no jogo de quem nos está tirando os direitos. Bom, não podemos bater palma para maluco dançar, se me permite essa expressão mais popular. Perfeito. Infelizmente, muita gente está agindo assim: não, vamos aqui dar um argumento e tal, e fazer. Mas, meu amigo, nós estamos num estado de exceção. Faz-me lembrar a União Soviética, esses países assim. O que é que adiantava você dar um argumento para o juiz? Eu, por exemplo, o doutor Marcelo falou
do Freisler. Eu tenho isso bem presente pelo seguinte, porque eu li um livro muito interessante de Memórias de uma Princesa lituana com sangue alemão que participou da conspiração contra o Hitler, tinha sangue alemão, e ela faz um diário e vai contando tudo. E muitos amigos dela foram mortos, inclusive julgados pelo Freisler. Mas o Freisler morreu não apenas dentro do tribunal, mas com um dos processos na mão. Ele morreu com o processo na mão. Ou seja, a bomba dos aliados caiu em cima do tribunal e ele morreu. Ontem o Flávio Morgenstern disse que ele morreu decapitado, porque houve uma coluna que caiu ali e ele morreu decapitado, mas com o processo na mão. Agora, o Freisler era exatamente isso. Ele criou um tribunal. Tribunal do Povo. Tribunal do Povo. Isso. Era a democracia. Sim. O que faziam aqueles que iam... E se algum estrangeiro falasse mal, era um atentado à soberania alemã, hein? Opa, exatamente. Exatamente. Bom, depois, enfim, eu também só queria saber o seguinte: quando os Estados Unidos põem uma sanção, qual é a agressão à soberania? Eles são soberanos. Eles estão pondo uma sanção a um outro país ou pondo uma tarifa a um outro país. O Trump está fazendo isso pelo mundo inteiro. Não sei se viram agora o novo inquérito do Alexandre de Moraes, que é saber se houve manipulação do dólar por causa do anúncio das tarifas, quando o Trump já tinha anunciado há mais de uma semana que ia fazer um anúncio de tarifas para vários países. Todo mundo sabia disso. Não, mas agora vamos fazer uma investigação para ver se houve manipulação do dólar. Não adianta. Não adianta. Nós estamos num país sem lei. Nós estamos numa ditadura do judiciário. Tenho aqui uma... Agora, Sepúlveda, na sua visão... Só dizer uma coisa. Tenho aqui um artigo é importante. Do Manuel Gonçalves Trump Ferreira vai Filho, conseguir resolver essa parada pressionando as chamadas elites do Brasil? Você acha que isso vai acontecer? Olha, que isso vai funcionar? Eu acho o seguinte: quem tem poder, não falo do poder só oficial, mas quem tem poder no Brasil está na hora de abrir os olhos e pressionar para que esse regime ou pare ou caia. Desculpe. Não dá tortércios, não há uma terceira opção. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, tudo que você descreveu, você aponta para uma grande possibilidade desse processo, 8 de janeiro, por tudo que não foi seguido, esse processo se tornar nulo de pleno direito. Essa possibilidade é concreta? Juridicamente, quer dizer, decretação de nulidade, eu acho inviável aí, porque é uma decisão da corte mais alta. Por isso que eu acho que o caminho é a anistia, né? A anistia para corrigir, na falta de outro caminho, a anistia para corrigir essas arbitrariedades, essas ilegalidades, essas punições injustas. Né? Tecnicamente, juridicamente, o caminho seria a anulação, mas, como nós acabamos de, mais uma vez, né, falar, esse trem já partiu. Né? O trem do Estado de Direito e do devido processo legal, esse já foi embora, não volta tão cedo. Então, a gente tem que procurar outros caminhos. E eu acho que o caminho aí é a anistia para os manifestantes do 8 de janeiro, anistia para o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o processo dele é uma aula, né, de como proferir decisões ilegais, abusivas, arbitrárias. É uma sucessão de equívocos. Equívoco entre aspas, né? Porque ali ninguém errou por distração, né? Mas é uma sucessão de abusos, né? Desde a prisão em flagrante até a fase de execução penal. Nem na fase de execução penal eles conseguem cumprir a lei, né? Concedem para os piores, também vejo isso todo dia, porque trabalho com execução penal. Concedem os benefícios mais despropositados para os criminosos mais barra pesada que vocês puderem imaginar, né? Traficante ligado à facção criminosa, progressão por salto. Progressão por salto, você passa, em vez de passar do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, você salta o semiaberto, você já passa direto
do regime fechado, depois de cumprir 1/6, um pouquinho mais, dependendo do caso, você já passa direto para o regime aberto e, dependendo do caso, sem tornozeleira. Fernanda, semana passada despachei um habeas corpus que era exatamente isso. Puseram o traficante, aliás, era um agravo do Ministério Público, o promotor recorrendo contra isso. O juiz permitiu que o traficante fosse para o regime aberto e sem tornozeleira. Né? Traficante no Rio, vou repetir, é integrante de facção, não tem traficante freelancer aqui. Né? Então, nós estamos falando de bandidos perigosíssimos. Está no regime aberto, condenado, cumpre uma fração da pena, vai para o semiaberto, o juiz diz, não precisa, pula, vai para o regime aberto e sem tornozeleira. E nós estamos vendo um ex-presidente da República, que nem julgado foi ainda, de tornozeleira. Então, assim, não há outra explicação, não há explicação jurídica para isso, né? Não adianta. O Daniel Silveira, com enorme dificuldade, deram a progressão de regime para ele, para o semiaberto, enfiaram ele dentro de uma colônia agrícola, que é um negócio raríssimo de se ver, né? E depois puxaram ele de volta para a penitenciária. Né? Então, não tem mais qualquer pretensão aí de se exercer a jurisdição. Não. O que está se fazendo aí tem outro nome. Né? Não é o exercício da função jurisdicional, não é a função dos tribunais de justiça, dos órgãos do Poder Judiciário. Não é isso. O que está se fazendo é política. Né? É isso. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.